Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara e vai ao ar no canal 21 da televisão NET aqui de Araraquara e também com transmissão na TV Educativa de São Carlos. No programa de hoje estamos recebendo a honrosa presença de um ilustre professor do Centro Universitário de Araraquara do curso de Direito, que é o professor Dr. Raul de Melo Franco Júnior. O professor Raul, ele é promotor de justiça, é também professor titular da cadeira de Direito Constitucional, aqui do curso de Direito da Uniara, e está fazendo seu doutorado junto à Universidade de Coimbra, em Portugal. Professor Raul, obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez no programa Nosso Direito, e nós vamos conversar com o professor Raul sobre a lei de imprensa, uma legislação que já tem um certo tempo de vigor aqui no nosso país, mas que agora o Supremo Tribunal Federal vem tratando dessa legislação, afastando a sua incidência, ao menos em alguns artigos, e toda essa, análise nós vamos abordar no programa de hoje. Professor Raul, eu começo perguntando, afinal, o que está na lei de imprensa, essa legislação que já tem um certo tempo aqui no nosso país, como é que ela prevê as questões criminais e outras questões, essa nova lei de imprensa? Bom, primeiramente, quero dizer que é um prazer retornar aqui, participar desse programa, que tem sido tão debatido, tão comentado, e que traz questões sempre candentes do direito, e essa uma questão que no momento o Supremo Tribunal Federal vem debatendo. Bem, a lei de imprensa é uma lei de 1967. Na época da ditadura. Promulgada pelo presidente Castelo Branco, e que tinha de início um nítido propósito: calar a boca de jornalista, né? A finalidade principal da lei era coibir a livre manifestação de pensamento, a manifestação ideológica e até mesmo artística naquilo que contrariava os interesses do governo. Entretanto, essa lei foi um pouco além, né? Ela começa, ironicamente, consagrando uma liberdade de pensamento, de manifestação, depois regula a criação, o registro das empresas de jornalismo, ela regula a participação de brasileiros ou a vedação da participação de estrangeiros nessas empresas. Ela regula o abuso à liberdade de pensamento, de manifestação de pensamento, criando vários tipos penais, vários crimes em relação a esses abusos caracterizados, tipificados na lei. Ela regula também a possibilidade de cada um que se sentir ofendido pedir esclarecimentos em juízo, usar do direito de resposta, seja administrativamente, não judicial, seja judicialmente. Ela regula o processo penal, o processo civil, quanto às consequências desses abusos. Ela trata de publicações estrangeiras e procura, o que é coerente com o pensamento da época, de coibir a participação de estrangeiros em empresas de jornalismo. Enfim, ela regulou de uma maneira bem ampla a questão da liberdade de manifestação de pensamento, das empresas jornalísticas, dos responsáveis por cada uma dessas empresas e dos responsáveis pelos abusos praticados. Tanto no que diz respeito à imprensa falada, escrita, televisiva? Todo tipo de imprensa. Na época o destaque era a imprensa escrita e a de radiodifusão, mas um artigo da lei deixava bem genérico isso, alcançando qualquer tipo de empresa de comunicação de massa. Entendo. Inclusive, me parece que o legislador, na época, a edição dessa lei, ela veio para esgotar o assunto relacionado a essa questão de imprensa, porque na época não era, digamos, comum, o que hoje já é mais comum, vermos um corpo legislativo que tratasse de tantas áreas do direito assim tão diferenciadas, não é mesmo, professor Raul? A ideia central realmente era colocar balizamentos para uma censura que era declarada. O regime militar tinha a censura como um dos seus instrumentos de governo. Portanto, era preciso regulamentá-la, principalmente enquanto aos meios de comunicação, aquele fantasma das ideias comunistas, das ideias estrangeiras que pudessem contaminar de alguma maneira a democracia brasileira, a democracia entre aspas, né? Daí porque toda uma proibição da participação de estrangeiros nessas empresas de jornalismo, né? Justamente. E esse cenário, evidentemente, sofreu uma mudança radical
a partir do momento que nós tivemos uma Constituição democrática, uma Constituição que passou a proibir qualquer tipo de censura, seja censura de comunicação, ideológica, artística, uma Constituição que fez um compromisso sério com a democracia e que, evidentemente, não tolera esse tipo de cerceamento a essa liberdade, né? Uma Constituição que passou a consagrar a liberdade efetiva de manifestação de pensamento, de expressão artística, que passou a proteger a imagem das pessoas, a responsabilizar os autores de danos a esse tipo de imagem, que passou a prever, em nível constitucional, o direito de resposta, que passou a prever expressamente na Constituição a livre atividade profissional, e tudo isso teve uma repercussão, um impacto quanto a essa lei que era anterior à Constituição. Quer dizer, uma análise para saber se depois da Constituição essa lei então estaria ainda em validade ou não. E eu perguntaria, essa lei, ela também, quando o senhor coloca que ela tratou de crimes, né, praticados pela imprensa, ela, de alguma maneira, ela atingiu também o Código Penal que era anterior a ela, porque no Código Penal nós temos os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, mas quando praticado através de meios, digamos, jornalístico, seria aplicada a lei de imprensa. O que tinha, na verdade, eram crimes especiais contra a honra, de calúnia, de injúria e difamação, cometidos através dos instrumentos de imprensa, inclusive com penas diferenciadas. As penas mínimas foram as mesmas do Código Penal, mas as penas máximas eram bem maiores. Inclusive com previsão de aumento dessas penas quando a vítima fosse o presidente da República, ou parlamentares, ou funcionários públicos no exercício de suas funções. Havia um tratamento diferenciado de crimes contra a honra praticados por particulares pelos mais diversos tipos, meios, e aqueles praticados especificamente através dos instrumentos de imprensa. E essa dualidade de tratamento dos crimes contra a honra, ela permaneceu e, de alguma maneira, ela permanece até hoje. Não causava uma certa confusão, professor? Causava, mas sempre o debate das coisas acabava se circunscrevendo a saber exatamente qual foi o instrumento usado para a ofensa à honra. Entendi. Se o instrumento fosse o jornal, fosse o rádio, fosse a televisão, o tratamento legislativo era o da lei de imprensa. E isso nós temos até hoje processos em andamento por crimes contra a honra praticados principalmente por jornalistas. Entendo. Agora, professor Raul, e o senhor comentou, então, com a vinda da Constituição, a Constituição de 1988, que trouxe aí toda uma liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo também trazendo instrumentos de responsabilização para aqueles que, porventura, exagerarem nessa liberdade e acabarem ofendendo a honra de alguém. E aí houve um choque, me parece um choque entre a Constituição e essa lei de imprensa. E isso acabou parando no Supremo e está aí toda uma discussão, uma celeuma. Como é que foi essa história? Como é que o Supremo vem analisando isso? Acho que seria inconveniente começarmos esclarecendo que quando há toda uma legislação em vigor antes de uma nova Constituição, essa legislação não deixa de existir de uma hora para outra. Com uma nova Constituição, é preciso verificar dessas leis anteriores as que continuam compatíveis com a nova Constituição e aquelas que desgarram do pensamento, da base proporcionada pelo novo texto. Nós chamamos a isso, no direito, de princípio da recepção. As leis que são harmônicas com a nova Constituição são recepcionadas, são recebidas e continuam com validade. Aquelas que não são harmônicas, aquelas que contrariam os princípios novos trazidos pela Constituição, são automaticamente revogadas. Acontece que essa revogação não é uma revogação expressa, é uma revogação tácita. E sempre abre-se um debate se uma determinada lei foi ou não foi revogada, ou foi ou não foi recepcionada. E é nesse momento que a questão bate no Supremo Tribunal Federal através de alguma ação, digamos, de natureza própria para fazer essa análise, né? Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito.
Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através dos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. Também pelo e-mail direito@uniara.com.br. Nós estamos recebendo no programa de hoje a ilustre presença de um brilhante professor daqui do curso de Direito da Uniara, que é o professor Dr. Raul de Melo Franco Júnior. O professor Raul é promotor de justiça, é titular da cadeira de Direito Constitucional, onde ele está aí atuando e fazendo o seu doutorado. Nós estamos conversando com o professor Raul a respeito da lei de imprensa. Professor Raul, então o senhor dizia que essa situação da nova Constituição precisa se verificar se uma lei anterior a ela estaria sendo recepcionada por ela, estaria em validade ou não, e isso não é uma coisa, digamos, automática, há que se fazer toda uma análise, e nesse momento o Supremo é chamado para fazer essa análise. E recentemente, salvo engano, o Partido Democrático Trabalhista, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ingressou com uma ação no Supremo para dizer que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição. Gostaria que o senhor comentasse então um pouco sobre essa situação. É verdade. Os partidos políticos, entre outras pessoas previstas na Constituição, têm legitimidade para ingressar no Supremo Tribunal Federal com ações que questionam a constitucionalidade ou não de uma lei. E o PDT, usando dessa faculdade, propôs uma ação que é relativamente nova no nosso sistema, que é uma DPF, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, e nessa ação o relator Aires Brito concedeu uma liminar que o autor pediu e suspendeu a aplicação de vários dispositivos dessa lei de imprensa, cerca de 20 dispositivos. Alguns deles, na prática, já não eram mais aplicados. A Constituição previa, por exemplo, que as empresas de jornalismo poderiam ter participação de estrangeiros, ou poderiam ser titularizadas por empresas estrangeiras. Já havia uma previsão constitucional nesse sentido. Portanto, aqueles artigos da lei da imprensa que tratavam de maneira diversa, na prática já não eram mais aplicados. Ainda assim, a liminar do ministro suspende a aplicação desses artigos, mas suspende também a aplicação de outros que vinham sendo utilizados mesmo depois da Constituição. E o caso mais típico é dos crimes contra a honra. A calúnia, a injúria e difamação, como eu disse anteriormente, tinha um tratamento diferenciado na lei de imprensa e o Supremo entendeu que já não tinha mais cabimento que houvesse uma diferenciação entre uma calúnia, uma difamação ou uma injúria cometido por quem não é jornalista e por quem é, ou cometido por um outro meio ou pela imprensa. Entendo. Então essa diferenciação foi suspensa. Essa ação ainda não teve um julgamento de mérito. Entre outras disposições que foram suspensas, a questão da propriedade das empresas, da direção intelectual dessas empresas, normas processuais, uma delas, por exemplo, da lei de imprensa, previa que para recorrer de uma sentença condenatória civil, em que o jornalista ou a empresa de jornalismo tivesse sido condenada a indenizar alguém, para recorrer, ela era obrigada a fazer o depósito integral do valor da condenação. Esse dispositivo está suspenso também. Outros dispositivos que obrigavam que todo contrato feito por uma empresa de jornalismo brasileira com qualquer organismo internacional tivesse que passar por uma prévia análise e aprovação de um órgão federal, que na época era o CONTEL. Quer dizer, esse tipo de exigência também já não tem mais, acredito que já nem tinha antes da liminar. E na questão do direito de resposta, professor Raul? Direito de resposta foi mantido, não houve mudança até o momento. A Constituição já assegurava o direito de resposta, daí porque alguns ministros, pelo menos 3 deles, o ministro Menezes Direito, o ministro Eros Grau e o ministro Celso de Mello, defendem a ideia de que a declaração de inconstitucionalidade deve atingir toda a lei. Entendo. A lei deveria ser toda ela declarada inconstitucional. O que me parece que no momento seria algo inconveniente, porque a lei ainda traz alguns dispositivos que são úteis. Entendo. Regula bem o direito de resposta, o direito de retratação do jornalista, regula bem o processo penal e o processo civil, e aquelas normas que são inconstitucionais já foram suspensas, e está em debate no Congresso Nacional um novo projeto de lei de imprensa,
que em breve deve ser aprovado. Então, talvez a revogação, a suspensão total da lei, criaria um vácuo legislativo entre a lei vigente e a lei a aprovar. Então, me parece que essa posição que conta com a maioria dos ministros do Supremo e que consagra uma posição intermediária de manter ainda alguns institutos que são úteis para o tratamento do problema, até que venha uma nova legislação, me parece ser a posição mais prudente e provavelmente é a que vai prevalecer num julgamento que deve continuar no dia 15 desse mês. Até porque, professor Raul, essas questões de jornalismo são, digamos, muito dinâmicas, né? E me parece que a legislação de imprensa, essa que estamos aqui discutindo, ela traz um mecanismo mais célere na questão do direito de resposta ou na questão de provocar o órgão de imprensa para pedir o direito de resposta, coisa que se jogar só para o judiciário talvez pode ser mais moroso, né? A lei prevê, por exemplo, a possibilidade de direito de resposta sem ir à justiça. Nós não temos uma outra legislação que regule isso. O direito de resposta está previsto na Constituição, mas não está regulamentado numa outra lei que não a lei da imprensa. As pessoas talvez não saibam, mas aquele que se sente ofendido por um ato praticado por um jornalista, seja através do jornal, da imprensa escrita, do rádio, da TV, ele tem o direito de pedir que a sua versão seja apresentada no mesmo programa ou no mesmo jornal, com o mesmo destaque, na mesma página, sem ir à justiça. Ele só precisa ir à justiça se realmente esse direito não for observado, não for respeitado. Quer dizer, isso é uma coisa que funciona bem, que poucas pessoas usam, mas talvez poucas usem não pela deficiência da lei, mas pela ignorância das pessoas. Não conhece. E são coisas que não devem ser suspensas, né? A possibilidade de retratação, e aí prevendo uma causa de impossibilidade de abertura de um processo contra o jornalista que se retratou, ou se a retratação acontecer durante o processo, a impossibilidade de aplicação de uma pena, desde que essa retratação seja cabal, seja satisfatória, e isso não impede que a pessoa pleiteie uma indenização civil pelos danos morais que ela sofreu. A própria questão do dano moral, naquilo que era restritivo, por exemplo, limitava-se a responsabilidade do jornalista no máximo a 20 salários mínimos. Era isso que eu ia perguntar. A lei de imprensa trazia algum limite? Trazia limites. Em alguns casos era ridícula a indenização. Era de 2 salários mínimos. Né? E no máximo chegando a 20 salários mínimos. Para as empresas um pouco maior, mas para o jornalista era uma indenização pequena. Esse tipo de dispositivo foi suspenso pela liminar do Supremo Tribunal Federal. Vai pela regra geral. Vai pela regra geral. Quer dizer, se a indenização para o dano moral deve ser uma indenização mais ampla, dada a amplitude da lesão sofrida pelo ofendido, o juiz não vai estar impedido, de aplicar porque há um texto de uma lei obrigando uma limitação, não vai estar impedido de aplicar uma indenização maior, mais extensiva, mais complacente. Entendo. Agora, professor Raul, e essa questão desta decisão do Supremo é provisória, quer dizer, foi ainda uma decisão provisória, não se tem ainda uma decisão definitiva. Isso, o relator concedeu essa liminar solicitada pelo autor em meados de fevereiro do ano passado. No final do mesmo mês, fevereiro de 2008, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou essa liminar. Essa liminar foi confirmada inicialmente por um prazo pequeno, 180 dias, depois esse prazo foi estendido e atualmente a decisão do Supremo é que vale a liminar até que a ação seja julgada no mérito. Definitivo. Agora a ação voltou à pauta do Supremo para o julgamento de mérito. Nós tivemos aí recentemente no dia 1º de abril, ainda no dia 1º de abril, houve uma suspensão desse julgamento por um pedido de vista de um outro ministro, mas no dia 15 de abril, se for cumprida a pauta do Supremo, esse processo deve voltar ao julgamento, continuando os votos dos outros ministros. É bom que se diga que são 11 os ministros do Supremo e portanto, o julgamento de uma ação passa pela análise dos 11 ministros que proferem os seus votos em sessões públicas. Pelo julgamento da liminar, que referendou a decisão monocrática do ministro Aires Brito, o senhor é um excelente constitucionalista, acompanha aí toda a movimentação do Supremo. Perguntaria, sinaliza para que a lei realmente seja revogada ou em parte? O que o senhor enxerga aí? É muito provável que, talvez com um voto de discordância, que já foi manifestado
pelo ministro Marco Aurélio de Mello na confirmação da liminar, e é bom que se diga que não foi em relação ao mérito, mas ao instrumento usado. Ele entendia que não era essa a ação cabível, a ação que deveria ser usada, com exceção desse ministro, que para ser coerente deve votar contra. Os outros 10 ministros, é muito provável que confirme a inconstitucionalidade da lei, a inconstitucionalidade parcial da lei. Né? A rigor não seria nem confirmar a inconstitucionalidade, mas a não recepção de parte dos artigos dessa lei. E isso significa a não aplicação de pelo menos 1/3 da lei, daqueles artigos que o Supremo expressamente disser, apontar que já não tem mais aplicação. Isso vai ter um efeito prático importante, porque existem várias ações correndo na justiça, em andamento. Em todos os graus? Em todos os graus. Em primeiro grau, nos tribunais, que envolvem principalmente ilícitos penais cometidos contra a lei de imprensa. E é claro que se houver a suspensão da aplicação desses artigos, esses processos vão perder o seu objeto. Vão ser tudo arquivados. Vão ser arquivados. É daí a importância do tema, né? E fica aqui então desde já um novo convite ao professor Raul para nós voltarmos aqui depois da decisão definitiva do Supremo para falarmos então quais são os artigos da lei de imprensa que vão continuar vigorando, ou se ela inteiramente vai ser revogada, enfim, como vai ficar essa questão. O nosso programa chega ao final, gostaríamos de agradecer imensamente ao professor Raul de Mello Franco Júnior, brilhante professor aqui do Centro Universitário de Araraquara do curso de Direito, e lhe devolvo a palavra, professor Raul, para suas considerações finais. Bom, eu queria dizer que renovar aqui a minha manifestação de que é sempre um prazer participar desse programa. Obrigado. E em relação à lei de imprensa especificamente, essa satisfação de perceber que estamos nos livrando, pelo menos em parte, de um entulho autoritário do regime militar, mais um deles que ofendia frontalmente uma democracia que só existia no papel. E isso é sinal de que o país realmente ganhou um nível de democracia efetivo e se preocupa com questões tão fundamentais como a liberdade de manifestação de pensamento. Pode ter demorado um pouquinho, né, professor Raul? Mas, enfim, chegou a vez da lei de imprensa, como outros instrumentos da ditadura que também já foram afastados, a prisão civil, da alienação fiduciária, que era também um decreto da época da ditadura, e tantos outros, né? E outros que ainda virão. Que virão. Mais uma vez, obrigado ao professor Raul, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.